Oi, oi, oi! Olá, boa noite! Como vocês estão? Estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Me contem aí como vocês estão, de onde vocês estão falando. Eu estou aqui. Lindíssima. Oh, meu pai, obrigada. Muito obrigada. Como vocês estão, meu povo? Sejam bem-vindos, viu, Jean, Cris, Kellen, Cristiane. Boa noite para todo mundo. Me conta aí de onde vocês estão falando, de onde vocês estão me assistindo. Vamos interagir nessa noite, né? Vamos conversar bastante. O tema de hoje, vocês já viram, né? Assoalho pélvico e prazer. O que essas duas coisas têm a ver? Já pensou nisso? Kellen tá falando aqui do Mato Grosso, hein, Kellen? Que legal! Me diz aí. Joselma, quer que eu te note? Oi, Joselma, tudo bem com você, mulher? Quem mais? Vivi de Ji-Paraná, Rondônia. Tudo bem. Mariane, Gravataí. Muito bem. Gente, coisa boa, né, ter vocês aqui. Gente dos Estados Unidos, gente de Santo Amaro, gente de Guarulhos, Taquara. Muito legal. Sejam todos bem-vindos, tá? E pra mim é uma alegria estar aqui com vocês, eu me divirto, eu fico feliz em levar conhecimento adiante e pra mim é sempre muito bom, tá bom? E aí eu quero te perguntar, né? Te notei, tá vendo, José? Eu vou ficar aqui conversando a noite inteira com você, pra você perceber que eu sou uma pessoa que te noto, tá bom? Gente, a nossa conversa de hoje é uma conversa boa, hein? É uma conversa bacana. E é uma conversa sobre assoalho pélvico e prazer. Você já pensou nisso? O que tem a ver assoalho pélvico com prazer? E eu sei que muita gente aqui, aí vocês vão me dizendo aí nos comentários, tá? Muita gente aqui já me conhece, muita gente tem me seguido, muita gente tem me ouvido falar sobre esses assuntos, né? E outras pessoas estão chegando agora, tem muitas dúvidas, e aqui tem espaço para todo mundo, viu? Tem espaço para os sabidos, que já ouviram muito, e tem espaço também para quem está chegando agora. Por quê? Porque em uma live como essa, a gente sempre reforça algum conhecimento que a gente tem, e isso é excelente, assim como a gente aprende alguma novidade, tá? Então, se eu falar alguma coisinha aqui que vocês já sabem, vocês vão falar assim, ai, que bom, eu já sei disso. E se eu falar alguma coisa que você não sabe, você vai pensar assim, que bacana, aprendi uma coisa nova hoje. Beleza? Combinado? Tudo certo? Então vamos lá. Vocês já me ouviram falar sobre assoalho pélvico? Quem aí conhece assoalho pélvico? Levanta a mão, né? Quem aí já me ouviu falar sobre assoalho pélvico? Já ouviu outra pessoa falando sobre assoalho pélvico? Me diz aí se você conhece esse nome, se já ouviu falar, se quando vem na cabeça você pensa em quê, né? E a Dani já tá aqui me dizendo, sim, já ouvi falar. E muita gente, eu já ouvi falar, né? Já me acompanha, já sabe aqui sobre assoalho pélvico. E aí, para os novatos, para as pessoas que ainda não me ouviram falar sobre assoalho pélvico, eu quero apresentar para vocês um grupo muscular que é muito importante, tá bom? Que grupo muscular é esse? O nome dele é assoalho pélvico, tá? E eu, inclusive, preciso colocar esse tema aqui, né, meu povo? Que a galera fica toda doida aqui. Gente, qual o tema da live? Gente, qual o tema da live? Então, vou colocar aqui. Como é que eu coloco? Eu botei uma coisa lá nos stories, agora já vou botar outra, viu? Assoalho pélvico versus prazer. Vou colocar assim só pra ser mais rápido, tá, meu povo? Tudo certo? Assoalho pélvico versus prazer. Publicar. Sim! Ó, esse tema, ele é um tema para todo mundo, tá? Ele é um tema para homens e ele é um tema também para mulheres. Por que que esse tema, ele é um tema para homens e para mulheres, viu, Valtrudes? É Valtrudes, né? Por quê? Porque homens e mulheres têm assoalho pélvico. O que que é esse esquema aí de assoalho pélvico?
Assoalho pélvico, gente, é um grupo muscular que está lá embaixo, ó, na nossa pelve. Então, todo mundo aqui tem uma bacia, né? Uma anca. Como é que vocês chamam a pelve? Eu já ouvi bacia, eu já ouvi anca, eu já ouvi quadril, pelve mesmo. Então, cada pessoa de cada cantinho do Brasil, né, tem um nome para chamar a sua pelve, que é exatamente esse osso aqui, esses ossos, né, que juntos formam o que a gente chama de pelve, tá? Então, ó, o que é o assoalho pélvico? Vamos pensar junto? Então, quando a gente pensa em assoalho, vem o que na cabecinha da gente? Vem a ideia de chão, não é assim? Assoalho é aquela ideia de chão, né? É aquela ideia de piso, né? Aquele assoalho de madeira, né? E eu gosto muito da sigla em inglês, que é pelvic floor. Então, chão pélvico, é isso mesmo que o assoalho pélvico é o chão da pelve, tá? Então, por que eu gosto da sigla em inglês? Porque a gente entende que homens e mulheres precisam de um chão pélvico. Afinal de contas, a nossa pelve, se não fosse o assoalho pélvico, ela seria o quê? Aberta. Mas olha que bonitinho. Aqui, ó, osso, 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 osso na frente, osso atrás. E o que fecha tudo isso aqui? O assoalho pélvico, certo? Então, o assoalho pélvico é o chão, é o apoio, é o chão pélvico, tá? Então, é o assoalho, né? Essa ideia de chão mesmo. Então, ficou claro que assoalho pélvico é o chão da pelve? Assoalho pélvico, então, fecha essa pelve lá embaixo, tá bom? E vocês vão dizendo aí se vocês estão entendendo tudo. Bárbara já me disse aqui que ela é nova e que ela quer saber de tudo. Então, Bárbara, você vai ser meu parâmetro, tá? Você tem que sair dessa live falando assim, agora eu já sei muito sobre assoalho pélvico, beleza? Então, olha, o chão pélvico, que é o assoalho pélvico, ele é um grupo muscular. Não só de músculos, tá? É um grupo muscular que também é composto por fáscias e por ligamentos. Então, quando a gente fala de assoalho pélvico, eu não estou falando só de músculo. Eu estou falando de músculos, eu estou falando de fáscia e eu estou falando de ligamentos. Só que quando eu falo de assoalho pélvico, do que eu consigo mexer mais, é a parte muscular. Beleza? Então, se eu tô falando dessa parte muscular que é mais fácil de mexer, acaba que eu cito mais o músculo, porque o músculo ele tem controle voluntário. Essa musculatura que é esquelética, tá? Essa musculatura ela tem controle voluntário, porque no nosso corpo a gente tem dois tipos de músculo. A gente tem o tipo de músculo que é liso e o músculo que é estriado, certo? Então, controle de músculo liso a gente tem? Não tem. Certo? Mas músculo esquelético, sim, nós temos o controle. E o assoalho pélvico é um grupo muscular que a gente tem controle. Então, entenderam isso? O grupo chamado assoalho pélvico não é só músculo, é fáscia, é ligamento e nós temos controle total sobre os músculos. Beleza? E quando a gente tem controle sobre os músculos, isso modifica também as fáscias, isso também dá uma modificadinha aí nos ligamentos. Menor, mas dá. Beleza? Então, o que é o assoalho pélvico? Olha aqui que bonito. Esse grupinho muscular que está aqui embaixo. Essa pelve que eu estou segurando é uma pelve de mulher, mas os homens também têm assoalho pélvico. E o que eu acho mais bacana em relação ao assoalho pélvico? É o seguinte, o assoalho pélvico ele tem várias funções, tá? Uma das funções, como você viu, né, o nome dele é chão pélvico, então uma das funções dele é literalmente apoiar os órgãos pélvicos, beleza? Então olha só, essa minha pelvezinha aqui, se você olhar ela por dentro, ó, tem um úterozinho aqui, tá vendo? Então, esse assoalho pélvico, ele apoia o útero,
ele apoia a bexiga, ele apoia o reto, esses órgãos, né, que são mais pélvicos. Então, ele é um apoio para esses órgãos. Essa é uma das funções dele, certo? Então, ele é o apoio, ele é o chão para todos esses órgãos, beleza? Outra coisa muito importante sobre o assoalho pélvico, ele dá pra gente a função esfincteriana. E que nome é esse, Eliane? Que palavrão é esse? Esfíncteres, xixi, cocô. Então, o assoalho pélvico, ele consegue fazer com que você tenha a função de contrair ou de relaxar. Ele te dá essa função de você conseguir segurar o xixi, o cocô, o pum, ou relaxar e fazer seu xixi, seu cocô e soltar seu pum, certo? Então, o assoalho pélvico, ele tem uma função esfincteriana. Já falei de duas, não foi? Apoio, vamos ver se vocês são bons alunos aí, né? Vou pôr no YouTube, mulher, vou pôr no YouTube. Então, imagina que falei de duas funções, certo? Primeira função era o quê? Apoio. Segunda função, esfincteriana, ou seja, segurar ou liberar as fezes, o xixi e o pum, certo? Então, essas duas funções muito bacanas são do assoalho pélvico e eu sei que você usa elas mesmo sem querer, ok? O que a gente geralmente não sabe? O que a gente geralmente não sabe é que o assoalho pélvico, ele também tem uma função sexual. Olha que coisa linda! A terceira função do assoalho pélvico é a função sexual. Isso significa que para você ser feliz sexualmente, você precisa de um assoalho pélvico que funcione. E aí eu te pergunto, você sabia disso? Será que quando você vai lá para a relação sexual, você percebe alguma coisa do seu assoalho pélvico funcionando? E eu sei que tem muita gente que percebe, viu? Então tem gente que fala assim, Eliane, é por isso que eu sinto uns negocinhos assim, tipo pulsando, é o assoalho pélvico. Muito bem, é isso mesmo. Sim, o assoalho pélvico, ele funciona na hora da relação sexual. É para ele funcionar. Então, a terceira e importantíssima função do assoalho pélvico é a função sexual. Certo, meu povo? Entenderam isso? Então, é apoio, função esfincteriana e também a função sexual. E aí, eu preciso te fazer a pergunta, como anda o seu prazer? Como anda a sua relação sexual? Será que você tem observado esses músculos? Será que você tem usado esses músculos ao seu favor? E aí eu volto a dizer, essa live não é só para mulheres, essa live também é para os homens. Por quê, gente? Porque quando eu uso esse grupo muscular e eu sou mulher, eu vou estar melhorando a minha lubrificação. Eu vou estar com um assoalho pélvico que estimula mais o meu clitóris e isso vai favorecer o meu prazer. Eu vou ter um ambiente vaginal que vai ser um ambiente mais apertadinho. Isso vai fazer com que eu tenha maior sensibilidade na hora da relação sexual e essa sensibilidade vai fazer com que eu tenha mais prazer, claro. E aí, mulher mais lubrificada, mulher mais apertadinha, mulher que precisa, inclusive, também relaxar. E aqui eu gosto de falar esse detalhe, porque eu tenho muitas seguidoras, muitas pessoas do meu público, muitas mulheres, elas vão falar assim, Eliane, eu sinto dor na relação sexual. E aí eu vou falar assim, tem a ver com assoalho pélvico, tá? Essa dor, na hora que entra o pênis, ela tem a ver com o assoalho pélvico, que tá tenso demais. E esses músculos, ó, bonitinhos aqui, os músculozinhos que estão tensos demais, eles simplesmente vão ficar como? Fechados, doloridos. Eu preciso de água, meu povo. Pera aí, rapidão, viu?
Ó o olho como ficou, vermelho. Pessoa nada exagerada, né? Foi ali pegar 1,5 litro de água. Garganta secou geral. Ai, mas vocês continuam aqui comigo, certo? Pronto. Aí, ó, deixa eu ver o que a Fran tá falando aqui. Não se assustem com a garrafa, tá, gente? É porque tem um povo, né? Tem um povo que é tão bonitinho, né? Que vai fazer live. Aí traz umas taças bonitas, né? Bota assim do lado da cama. A pessoa, uma lady, né? A pessoa vem com uma garrafa. Uma garrafa de 1,5 litro. Mas é só pra mostrar pra vocês que eu sou gente como você, tá bom? Então, fiquem aí comigo. Beleza? Então, olha só. Vamos voltar aqui. Eu percebi aqui que teve gente que falou assim, Eliane, eu não consigo relaxar. Então, aqui vai uma primeira lição importantíssima. Assoalho pélvico não é só contrair, certo? Porque eu sei que vocês escutam um monte de bobagem aí de um povo, né? E aí esse povo fala assim, que bota muito foco na contração, na contração, na contração. Mas assoalho pélvico saudável não é assoalho pélvico que só contrai, certo? Então, ó, gravem isso na cabecinha de vocês. Assoalho pélvico saudável é assoalho pélvico que contrai e é assoalho pélvico que também relaxa. É assoalho pélvico que, além de contrair e relaxar, faz isso segundo o seu comando. E é um assoalho pélvico que é coordenado, certo? Então, se eu falar assim, ó, gente, se ligue aí, porque é importante você relaxar. Aí você vai me dizer assim, tem um monte de gente aí, ó. Eliane, não consigo contrair. Eliane, não consigo relaxar. Tenho dificuldade para relaxar, tenho dificuldade para relaxar. E eu quero falar uma coisa aqui muito séria, tá? Para as mulheres. O que acontece com a gente, meu povo? Vamos conversar sobre o feminino. A vida inteira, né, nós ouvimos, principalmente se você veio de uma família que tem princípios, que tem valores. Aí você ouviu assim da sua família, olha, não tenha relação sexual. Olha, se guarde até o casamento. E de algum jeito a gente entendeu que essa relação sexual tinha a ver com penetração. Aí você vai me dizer assim, Eliane, não é que era assim mesmo? Na época do meu namoro, o negócio esquentava. E rolava uns beijos, e rolava uns abraços, e rolava uns pega assim, escondido. E na hora que era pra penetrar, não podia. Né? E aí a gente fala assim, não, sou virgem, porque não teve penetração, certo? E aí, o que acontece? A gente tem uma fixação no raio da penetração. Então, é como se o nosso corpo, de alguma forma, e isso não tem a ver só com o físico, tá? Isso também tem a ver com o psicológico. Então, é como se o nosso corpo, ele tivesse se preparado durante a vida inteira para se fechar, para se contrair, para não permitir que essa penetração acontecesse. E muitas vezes a gente casa, isso eu tô falando para as meninas que sentem dor, certo? Então a gente às vezes casa e a gente fala assim, poxa, mas eu tô casada. Poxa, eu quero me relacionar sexualmente com meu marido. Mas entenda uma coisa, do fundo do meu coração, com muito amor, infelizmente, a nossa cabeça, ela não anda no mesmo ritmo que o nosso corpo não anda no mesmo ritmo que a nossa cabeça. Então, às vezes a gente quer chegar assim e falar assim, ok, ontem eu era noiva, hoje eu sou casada, hoje eu posso relação sexual. Mas a nossa cabeça não acompanhou essa informação, porque foram anos dizendo, não se relacione sexualmente. Não pode, penetração não pode. Se você engravidar, você vai ser a vergonha da família. Se acontecer alguma coisa, nananana. E aí vem todas essas pressões psicológicas, tá? Então, o que acontece? Infelizmente, nós, enquanto... não é só do Brasil, tá, gente? É muito comum no mundo inteiro. Mas nós temos uma educação sexual que é muito repressora. E assim, não é educação sexual adequada, certo? Não é com repressão que você consegue educar corretamente uma pessoa, beleza? Então, o que está acontecendo com vocês, mulheres, que não conseguem relaxar?
Infelizmente, o corpo de vocês entende essa penetração como se fosse uma agressão e o seu corpo se fecha de forma inconsciente. Gravem isso, tá bom? Gravem isso no coração de vocês. É de forma inconsciente. Mas eu disse para vocês que esses músculos do assoalho pélvico, eles têm uma coisa fantástica, que é o quê? A gente consegue dominar eles. Então se você aprender a controlar esses músculos, se você aprender a fazer com que esses músculos relaxem, se você tiver o comando certo, se você tiver a indicação certa do exercício, é completamente possível que você consiga relaxar esses músculos. E aquela penetração que era incômoda, aquela penetração que era dolorosa, ela passa a não doer mais. Ela passa a não incomodar mais, porque sexo não combina com dor, tá bom? Sexo combina com prazer. Então, se você tá tendo dor na relação sexual, não tá certo. Tem alguma coisa errada e tem solução. Gravem isso, tá bom? Porque é muito mais importante que vocês gravem aí na cabecinha de vocês que tem jeito, tem cura. Gente, olha, essa situação de uma contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico se chama vaginismo, tá? Então, o que vai acontecer aqui com os musculozinhos? Eles vão se fechar, tá? Eles vão se fechar de forma involuntária. E aí, quando a gente força aqui uma penetração em músculos que estão contraídos, que estão tensos, vai acontecer o que com esses músculos, gente? Vai acontecer o que? Vai gerar dor. Vocês entendem que é esse o mecanismo? Se isso aqui tá tão tenso a ponto de fechar a vagina e mesmo assim eu coloco um pênis lá dentro, a penetração vai ser dolorosa. E aí eu coloco uma coisa pra vocês. Existem vários tipos de vaginismo, tá? Porque eu já ouvi assim muitas pessoas às vezes explicando de uma forma assim: vaginismo é só quando a pessoa não consegue penetração de jeito nenhum. Não é verdade. O vaginismo tem graus. Certo? Então, pode ser que você consiga uma penetração, mas você fale assim pra mim: Eliane, a penetração ela é incômoda. Então, pode ser sim um grau mais leve de vaginismo. Que bom que você consegue a penetração, mas ainda tem coisa para melhorar nesse músculo, para chegar ao ponto de você conseguir ter uma penetração sem dor nenhuma. E aí, se você chegar pra mim e falar assim: nossa, Eliane, olha, me dá um pavor tão grande que eu começo a suar, eu começo a ter calafrio, eu começo a fechar as pernas e simplesmente meu marido, ele não consegue fazer a penetração. E não é só com meu marido, às vezes é com o médico, na hora de colocar ali o espéculo ou na hora de fazer o ultrassom, né, uma transvaginal. Então eu simplesmente não consigo relaxar e o aparelho não entra nem cotonete. Aí o que eu vou te dizer? É vaginismo também, certo? Só que é um vaginismo de um grau mais elevado, certo? Então a gente tem graduações dentro do vaginismo, tá bom? Ficou claro, meu povo? Me digam aí para eu não ficar aqui falando sozinha, certo? Ok, deixa eu aproveitar aqui, ó, uma coisa. Minha médica pediu um exame urodinâmico para saber se a minha incontinência é assoalho pélvico ou problema urológico. Sim, tem que fazer a urodinâmica mesmo, tá? Por quê? Aí a gente tá falando, lembra que eu falei que as funções do assoalho pélvico são 3? É apoio, é função esfincteriana, né? E é também a função sexual. Então, pode ser que o seu assoalho pélvico esteja muito fraco e esteja comprometendo a função, né, a saída do xixi. Então, você está perdendo urina, mas pode ser que esse também seja um problema na sua bexiga. Então, tem que investigar mesmo para ver se esse problema está na bexiga ou no assoalho pélvico. Mas entenda uma coisa, pode estar nos dois, tá? Pode ser algo que esteja associado, um problema na bexiga junto com um problema no assoalho pélvico, certo? Então, a urodinâmica vai ser muito boa para avaliar como é que está funcionando a sua bexiga, beleza? Mas urodinâmica não avalia assoalho pélvico. O que avalia assoalho pélvico, ó, é dedinho, é sentir a contração, é ver se tá tudo certo lá, tá bom?
Então, urodinâmica não tem o poder de avaliar o assoalho pélvico, mas é um exame excelente para ver como é que está o funcionamento da sua bexiga. Certo? Beleza? Então, gente, vão me dizendo aí se tá tudo certo, se estão entendendo tudo. Eu espero salvar essa live, né, gente? Porque na última vez eu fui salvar um negócio e o negócio apagou. Certo? Vocês estão me ouvindo? Tem gente dizendo que tá mudo aqui. Ok? Então a Dani tá me falando assim, Eliane, ó, quando perde xixi com a tosse, com o espirro, pode ser assoalho pélvico fraco? Pode. Tá? Pode ser sim. Então, a ideia é a seguinte, é importantíssimo a gente buscar fortalecer esses músculos. Aí, lá em cima, teve alguém que comentou assim, pompoarismo. Gente, o que eu tô falando aqui é a mesma coisa de pompoarismo? Não, não é a mesma coisa, tá? Ó, pompoarismo é uma arte milenar que tem o seu lugar, que é algo que, ó, lá atrás, as mães ensinavam para as filhas e a ter controle desses músculos, tá? Mas isso, o pompoarismo não é ciência, beleza? O pompoarismo é uma arte milenar que a gente precisa dar um devido valor, porque aquela população ali começou a ensinar, perceber que existiam esses músculos, trabalhar esses músculos, passar isso de mãe para filha. Mas o que é muito importante? A gente entender que não existe comprovação científica frente a várias coisas que estão lá no pompoarismo, tá bom? Então, ó, por exemplo, eles falam muito de 3 níveis musculares que simplesmente não existem, certo? Eu tô apresentando para vocês aqui, ó, que existe um grupo muscular de um monte de músculo que tá tudo aqui. E esse grupo muscular se chama assoalho pélvico, mas não existe vários níveis de músculo, tá? Não existe músculo que está lá no início da vagina, lá no meio da vagina e lá no alto da vagina. Não existe, certo? Os músculos do assoalho pélvico estão todos juntos, todos fechando a pelve e eles são divididos em musculatura profunda e musculatura superficial, certo? Então, quando você, mulher, quando você, homem, usa o seu assoalho pélvico de forma profunda, por exemplo, você vai ter condição de segurar um pum, segurar as fezes, você vai ter condição de ter um controle dessa musculatura mais profunda. Mas o que a maioria das pessoas não sabem é que essa musculatura, que é uma musculatura superficial, ela tem uma função para o sexo, beleza? Então, gravem isso no coração de vocês, homens e mulheres. A musculatura superficial, ela consegue ter uma função aí muito importante. Aonde, Eliane? Na função sexual, beleza? Então, esse é o objetivo, né? O objetivo é que a gente trabalhe mais as questões aqui sexuais, certo? Então, ó, entenda uma coisa, só pra gente fechar esse parênteses aí da perda de urina. Nunca, nunca, nunca é normal ninguém perder urina, certo? Não é normal perder urina tossindo, não é normal perder urina pulando, não é normal perder urina fazendo esforço. Nunca, nunca, nunca é normal perder urina, certo? O que a gente precisa? A gente precisa ter essas funções do assoalho pélvico. Função de apoio, função esfincteriana e a função sexual preservada, para a gente chegar à conclusão que nós temos um assoalho pélvico saudável, ok? Aí eu digo assim para vocês, olha, a maioria das pessoas, elas não perdem urina. Elas não têm grandes queixas frente ao assoalho pélvico delas, mas um número muito grande de pessoas fala assim, Eliane, não sinto prazer na relação sexual. Eliane, parece que meu assoalho pélvico não funciona muito bem na hora da relação sexual. Então, é como se fosse assim, o assoalho pélvico, e eu gosto desse termo, tá? É como se o assoalho pélvico ele estivesse adormecido. Não é que você tem instalado um problema muito sério, que vai te levar à necessidade de fazer uma cirurgia, ou fazer uns tratamentos assim muito caros com eletroterapia. Não! Muitas vezes você tem um assoalho pélvico que é como se ele estivesse dormindo. O que a gente tem que fazer com esse assoalho pélvico?
A gente precisa ir nele e acordar esse assoalho pélvico, tá bom? Então, a gente precisa fazer com que esse assoalho pélvico, ele acorde. Por que, gente, que ele vai ter que acordar? Porque, e aí tem gente me perguntando aqui, Eliane, gravidez enfraquece assoalho pélvico? Olha, eu vou dizer pra vocês que quase tudo na vida enfraquece assoalho pélvico, tá? Por quê? Porque é uma musculatura que a gente não tá usando. Então, tudo incide sobre o assoalho pélvico. Se eu envelheço, o assoalho pélvico muda. Se eu engordo, o assoalho pélvico muda. Se eu emagreço demais, o assoalho pélvico muda. Se eu faço atividade física demais e não dou atenção para o assoalho pélvico, ele muda. Se eu engravido e o bebê fica lá em cima do assoalho pélvico 9 meses fazendo pressão, ele vai enfraquecer também, tá? Então, se a gente for pensar, nós enquanto mulheres, se a gente for pensar, a gente vai chegar à seguinte conclusão, que quase tudo na vida vai fazer o assoalho pélvico ficar fraco, certo? Por quê? Porque o que ele precisa para ele se manter pelo menos funcional é que você use ele. Mas se eu não uso ele no dia a dia, se eu não sei contrair esses músculos, se eu não sei relaxar esses músculos, se eu não sei usar como deveria, ele vai acabar enfraquecendo ao longo da vida, tá bom? Então, alguém tá me perguntando aqui, ó, o que compõe o assoalho pélvico? O que compõe o assoalho pélvico para quem estava desde o início? Músculos, fáscia e ligamentos, tá? Assoalho pélvico não é só músculo. Assoalho pélvico é músculo, é fáscia, é ligamento. O que é fáscia, gente? Fáscia, já viu a carne de boi? Quando vem aquele negocinho branco que cobre os musculozinhos assim? Cada fibra muscular, ela é coberta de fáscia. Cada grupozinho de feixe muscular é coberto de fáscia. E um grande grupo muscular também é coberto de fáscia. Então, a fáscia, ela tem uma função importantíssima, tá? Para o assoalho pélvico. Agora, assoalho pélvico não é músculo, é fáscia e é ligamento. O que a gente tem maior controle? Em cima dos músculos, beleza? Mas se eu tenho uma fáscia que está muito aderida, que está muito grudada, é lógico que ela vai impedir que esse meu assoalho pélvico tenha uma funcionalidade, certo? Tem uma função melhor, beleza? Ficou claro? Então, a gente vai entender, né? O assoalho pélvico, ele interfere no orgasmo? Claro que interfere. Por quê? Porque uma das funções do assoalho pélvico é a função sexual, beleza? E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha que coisa bonita aqui, o assoalho pélvico. Olha que coisa bonita, eu tenho um músculo, dá pra ver aqui direitinho? Deixa eu ver. Aqui. Eu tenho um músculozinho aqui, ó, bonitinho, que tá bem ao redor da vagina, certo? Ó a vaginazinha aqui, o buraquinho. Então, eu tenho um músculozinho bonitinho aqui, o bulbo, que ele vai estar exatamente ao redor da vagina. Então, ele vai fazer o quê? Ó, contrair, relaxar. Ah, Eliane, eu tenho dificuldade em relaxar. Então, seu músculo é contraído demais. Você precisa fazer o que com esse músculo? Contrair mais? Claro que não. Você precisa aprender a relaxar esse músculo, certo? Ah, Eliane, meu músculo é relaxado demais. Meu marido anda reclamando que eu tô frouxa. E não só meu marido. Eu ando percebendo também que eu não tenho mais orgasmos potentes como eu tinha lá no início da minha vida sexual. Aí você vai dizer assim, tive 3 filhos, engordei muito. Turururu. Tudo isso indica que o seu assoalho pélvico ele tá mais fraquinho. Então, ó, ao invés dele estar lá mais apertadinho, certo? Ele está mais laceado. Então, eu preciso trabalhar com esse assoalho pélvico para ele voltar para uma função bacana que me dê prazer. Então, ficou claro, meu povo, que se eu tenho um músculo específico aqui, ó, na entrada da minha vagina, se eu tenho outro músculo, esse aqui é bacaninho também, ó, gente. Ó, se eu tenho outro músculo aqui, exatamente onde está o meu dedo indicador, se eu tenho outro músculo aqui que está indo exatamente para o clitóris, isso significa que meu assoalho pélvico tem tudo a ver com o prazer. E eu estou em processo de mudança, senão eu teria trazido aqui para nossa live o que eu teria trazido? Um clitóris, mas eu já guardei na minha mudança. Tá? Então, eu vou ficar devendo aí pra vocês. Mas o clitóris, gente, o clitóris,
ele não é só essa bolinha aqui, tá? Pequenininha. O clitóris, ele tem uns bracinhos que vem pra cá e ele tem também umas perninhas que estão bem aqui ao redor da vagina. Então, engano seu que olha ali pro clitóris. Primeiro vamos saber onde é o clitóris, certo? Então, o clitóris, ele vem exatamente no encontro dos pequenos lábios. E é essa regiãozinha aqui, que tem um excessozinho, ó, de pele, um negocinho para proteger, porque é uma região muito sensível, certo? Então, ó, eu tenho 2 músculos, né, que na verdade é um direito e um esquerdo, então são 4 músculos. 4 músculos especialmente pensados, idealizados por quem? Por Deus. Para estar aonde? No seu clitóris. E olha que coisa interessante que Deus fez. Ele fez esses músculos lá, envolvendo o seu clitóris. Sabe por quê? Criatura de Jesus. Ele fez isso para que você tivesse prazer, certo? Que fique claro aí no seu juízo. Deus colocou esses musculozinhos especialmente em cima do seu clitóris para que você tivesse prazer, tá? Ele fez um órgão especial para o seu prazer. Então, bora usufruir do que Jesus te deu, tá bom? Bora usufruir do que Jesus deu para nós. Aí eu falei assim, não, mas os homens também têm uma função. E aí eu vou dizer para os homens agora, tá? Porque os homens... quem não estava aqui, eu mostrei minha garrafa, gente, que as pessoas delicadas trazem uma taça, mas eu trouxe uma garrafa de 1,5 litro. Mas vamos lá, os homens. Homens, por que o assoalho pélvico de vocês é importante? O assoalho pélvico de vocês é importante para a manutenção da ereção de vocês, tá? Então, esquece aquela história que aquela túnicazinha, albugine, eu acho o nome, aquele negócio branquinho, é o responsável pela sua ereção. Não é. Você tem um grupo muscular potente que vai estar exatamente na base do seu pênis. Para quê? Para fazer com que você tenha ereções mais potentes. Para fazer com que você consiga ter a ereção. Então, meu querido, se você não tem problema neurológico, se você é um homem saudável, né? Você não bebe, não fuma, não é diabético, você não tem nada que justifique, você não tem problema cardíaco, vascular, você não tem problema neurológico e seu pênis não está funcionando direito, olha aqui pra mim, pode ser um problema muscular. Ah, Eliane, mas eu fui no médico e o médico não me disse isso. Infelizmente, os médicos, eles geralmente não entendem muito de assoalho pélvico não, tá bom? Quem entende de assoalho pélvico é o fisioterapeuta. Então, desconfie, né? E eu sou psicóloga e fisioterapeuta, então eu falo muito de assoalho pélvico, mas desconfiem aí de psicólogo que anda falando demais de assoalho pélvico porque ele não conhece. E os médicos conhecem, eles conhecem anatomicamente, mas eles não conhecem funcionalmente. Então, é bonito, né? É bonito cada um estar no seu quadrado, cada um estudar seu esqueminha ali, né? E falar sobre o seu quadradinho, beleza? Então, ó, gostei daqui. Ó, Joana, você brilhou agora, Joana. Joana colocou assim, ó, depois da jornada, meu assoalho pélvico é outro. Na verdade, eu sou outra pessoa. Gente, ai que felicidade. Eu fico muito emocionada quando eu escuto essas coisas, porque a jornada, né, não tá nem na hora de falar da jornada, mas olha, a jornada Vagina Fitness, ela foi pensada para trazer resultado, gente. Ela não foi pensada para te enrolar, ela não foi pensada assim, vamos fazer alguma coisa. Não, ela foi pensada para gerar resultados, tá bom? E quando Joana traz esse discurso aí, eu fico muito feliz, porque eu sempre digo que quando elas falam, eu me calo, porque é a experiência delas que conta, né? Isso é muito bonito. E ouvir da Joana que a vida dela hoje é outra, nossa, enche meu coração de alegria. De verdade. Por quê? Porque a jornada ela foi idealizada para uma mudança do seu paradigma enquanto forma de pensar espiritual, enquanto psicológico e enquanto físico, tá? Então esse é o nosso pressuposto. A gente sempre vai trabalhar esses 3 aspectos, tá bom? Então, olha, muita gente aqui falando da jornada. Gente, vocês não podem falar muito, eu começo a ficar com vontade de chorar, porque o negócio, quando eu leio esses depoimentos dessas mulheradas,
Gente, eu choro, meu marido chora, todo mundo chora. Quem lê, a gente aqui tá assim, viu? Então, ó, gente, vamos lá? Ficou claro? Me digam aí se vocês entenderam que o assoalho pélvico tem 3 funções. Que vocês entenderam que uma dessas funções é a função sexual. Que vocês entenderam que a função sexual, infelizmente, é muito negligenciada, tanto para os homens quanto também para as mulheres. E aí eu disse para as mulheres que a função do assoalho pélvico vai contribuir aí para a lubrificação, vai contribuir para o prazer, porque vai estimular o clitóris, porque vai fazer com que sua vagina fique mais apertada e você tenha uma sensação muito melhor na hora do sexo. E eu falei para os homens que sim, o assoalho pélvico vai interferir na sua ereção e o assoalho pélvico também vai interferir no seu controle ou descontrole da ejaculação. E aí quando eu falo isso, muitos homens falam, Eliane, não entendo como que eu tenho um assoalho pélvico, que é músculo, e controla esse meu reflexo pré-ejaculatório, porque homem é assim, viu, gente? Eles vão tendo uma vontadezinha, um negocinho que vai crescendo, um quentinho que vai vindo, e eles vão sentindo que essa ejaculação tá chegando. Até que chega um ponto que eles não conseguem mais controlar e eles ejaculam. E aí alguns homens, na verdade, muitos homens vão acabar ejaculando antes do momento que eles gostariam de ejacular. E aí vai falar assim, poxa, eu tenho ejaculação precoce. E aí tem aquela questão, né? Quando é que a ejaculação é precoce? Né? Que é uma pergunta eterna. Na verdade, todo homem, e aí os homens me ajudem, tá? Todos os homens, na verdade, gostariam de ter o controle total da sua ejaculação para, inclusive, esperar o momento da esposa ter prazer também. E esse não é o ápice? Todo casal quer ter prazer junto, né? Todo casal quer chegar ali no ápice, no orgasmo, juntos. Isso não é uma coisa muito comum. Por que não é uma coisa muito comum? Porque as pessoas não conhecem seu corpo, porque as pessoas não conseguem controlar o seu orgasmo, porque o homem ele acaba não tendo esse controle da ejaculação, porque a mulher ela também não sabe potencializar sua resposta sexual. E aí fica assim, muitos casais, gravem isso no coração de vocês, muitos casais cheios de amor, e vocês falam isso pra mim o tempo todo, Eliane, eu amo meu marido, Eliane, eu amo minha esposa, mas nós não estamos felizes sexualmente, né? E aí eu falo pra vocês, infelizmente, amor não te dá a felicidade sexual junto, certo? E muita gente fala assim, mas Eliane, que coisa, né? Como assim eu amo essa pessoa que está comigo? Quero continuar com ela, mas não tenho prazer. E aí eu te digo que o que faz diferença entre você estar feliz sexualmente, claro que o amor é a base, né, meu povo? Claro que eu quero que vocês se amem, claro que eu quero, mas eu tô dizendo que só amar não é suficiente. Vocês precisam de conhecimento, vocês precisam de mudanças de paradigmas, vocês precisam de mudanças de comportamento, vocês precisam controlar o corpo de vocês precisam potencializar a resposta do corpo de vocês. Ok? Então, quando a gente consegue conhecer o corpo, se abrir para o conhecimento, tanto do seu corpo como o corpo do parceiro, quando a gente entende a resposta sexual um do outro, quando a gente busca essa satisfação sexual, quando a gente vai para a cama com a mente aberta para ter prazer, aí a vida sexual começa a melhorar, tá bom? Então, esse é o objetivo. A gente ama, mas a gente também quer ser feliz sexualmente. E a promessa, né, eu sempre comento isso com vocês, a bênção de Deus é exatamente essa. Não é simplesmente, venham aqui que eu vou abençoar vocês, procriem e eu vou abençoar. Não, Deus quer que o processo todo seja abençoado. Deus quer que você tenha prazer sexual, tá bom? Então, coloque isso na cabecinha de vocês. Vocês
precisam ter prazer sexual. E prazer sexual envolve conhecimento do corpo. E conhecimento do corpo envolve assoalho pélvico. E assoalho pélvico envolve saber contrair, saber relaxar, saber ter coordenação e saber estimular sexualmente esse assoalho pélvico para que vocês tenham prazer, beleza? Então, eu estou aqui para dizer para vocês que vocês têm uma máquina fantástica aqui no corpício de vocês. Deus colocou esses músculos aqui embaixo para que você tivesse prazer. Deus colocou tudo aqui embaixo para que você pudesse sair satisfeito de uma relação sexual. E aí eu te pergunto, você está satisfeito com sua relação sexual? Será que ainda existe espaço para mudança? Vocês leram o que eu coloquei lá hoje no nosso negocinho lá que eu esqueci o nome? Né? Eu coloquei exatamente uma reflexão sobre isso. A gente precisa ser feliz sexualmente. A gente precisa olhar para a nossa vida e dizer assim, poxa, tá valendo a pena meu relacionamento, tá? É para isso, tá? É para isso que você existe. É para isso que Deus nos coloca enquanto seres relacionais, para que a gente tenha relacionamentos que valham a pena, beleza? Então, entenda uma coisa, o assoalho pélvico é um grupo muscular que você pode ter controle sobre ele. O assoalho pélvico tem uma função específica de te dar prazer. Existem músculos do assoalho pélvico que estão na base do pênis. Existem músculos superficiais do assoalho pélvico que estão entre o pênis e o saco escrotal. Existem músculos do assoalho pélvico feminino que estão exatamente em cima do clitóris. Sabe por quê? Porque você pode ter prazer. Porque quando Deus idealizou o seu corpo, Ele colocou ali uns musculozinhos para você estimular e para você fazer um exercício do jeito certo, para que esse músculo te causasse satisfação sexual. Porque você entende, meu povo? Ó, que coisa bonita. Esses músculos aqui, bem em cima do clitóris, se eles se contraem, eles vão fazer o que no clitóris? A gente vai ter uma aula só sobre clitóris, tá? Eu prometo pra vocês. Ó, eu vou prometer pra vocês que essa semana eu ainda faço mais uma live. Hoje é segunda, né? Hoje é segunda, meu povo. Se hoje é segunda, eu faço uma live pra vocês quarta-feira, provavelmente, tá? Então, assim, ó, eu vou prometer pra vocês 2 lives essa semana. E na semana que vem, a gente vai fazer live todo dia, tá? Todo dia, porque eu já vou ter mudado, e aí eu vou ter condição de fazer live com vocês todos os dias. Então, qual é o objetivo? O objetivo é fazer com que você entenda que o seu corpo é perfeito. O objetivo é fazer com que você entenda que o seu corpo, ele pode te dar prazer. Porque quando Deus te idealizou, Ele te idealizou para você ter prazer, tá bom? Aí eu quero que você coloque uma coisinha na sua cabeça. Às vezes, a gente ouve falar sobre sexualidade de uma forma muito baixa, muito pejorativa. E nós que temos princípios, e nós que temos valores, a gente se sente até um pouquinho ofendido, certo? E essa não é minha proposta. A minha proposta é falar sobre sexualidade de uma forma respeitosa, de uma forma que você se sinta bem em ouvir sobre sexualidade, de uma forma que você se sinta agraciado por Deus, por Ele ter te feito um ser sexual, tá bom? Então aqui a gente respeita, a gente valoriza os princípios, a gente dá... os valores são muito importantes, tá bom? Então, fiquem aqui comigo nessas lives, eu vou ficar o tempo inteiro informando vocês. Chamem os amiguinhos, venham participar, venham escutar, para todo mundo aprender. Porque eu já disse para vocês, né? Eu já disse para vocês que meu objetivo de vida é formar um exército de pessoas felizes sexualmente. E eu quero um exército de mulheres, eu quero homens felizes sexualmente também.
E, infelizmente, poucas pessoas falam sobre os homens, né? Infelizmente, pouco se ouve sobre a influência desses músculos do assoalho pélvico no prazer masculino, no controle da ejaculação, na melhora da ereção. E sim, esses músculos têm esse potencial de ajudar também os homens. Então, homens, mulheres, todos juntos, com o mesmo objetivo de sermos felizes sexualmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta a gente sempre trabalhar mulher, 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 mulher e o homem ficar lá atrás, certo? Então a gente tem que vir caminhando junto, ó. Você é casada? Cata seu marido para escutar as lives. Você é noiva? Chama o noivo para escutar a live. Tá namorando? Vamos escutar juntos, porque a sexualidade ela precisa ser construída a dois. Certo? É importante que mulheres escutem certas coisas, homens escutem certas coisas, mas existe um conhecimento em comum muito, muito, muito importante aí para que o casal cresça sexualmente, tá bom? Para que o casal seja feliz sexualmente, beleza? Então, se preparem aí, porque no dia 19 de julho, a gente vai fazer aí o segundo webinar Jornada Vagina Fitness, tá? O segundo webinar, Jornada Vagina Fitness, ele serve para quem tem interesse na Jornada Vagina Fitness, tá? Eu vi que vocês fizeram aí, ó, 1000 perguntas da Jornada Vagina Fitness, mas a hora agora é de você entender que o webinar, ele vai ser exclusivo para isso, certo? Então, você que tem interesse na Jornada Vagina Fitness, você vai fazer o quê? Qual é o primeiro passo? É você ir lá nos stories, ir lá no link que está na biografia, ali na bio, onde fica a minha foto principal, e o feed, ali tem um link. Aí você vai clicar nesse link e lá vai ter escrito Jornada Vagina Fitness. E o primeiro passo é você se inscrever no webinar, certo? Por quê? Porque é lá no webinar que eu vou falar para os interessados em Jornada Vagina Fitness, porque aqui, nesse momento, não tem pessoas só interessadas na Jornada Vagina Fitness. Então, sempre vou propor para você que minha proposta é essa, trazer conhecimento para todo mundo e para quem quer se aprofundar no esquema, existe o webinar, existe a Jornada Vagina Fitness, tá bom? Então, essa é a ideia, certo? Gente, eu quero que vocês entendam tudo sobre assoalho pélvico. Eu quero que vocês entendam tudo sobre a influência do psicológico na vida sexual de vocês. Eu quero que vocês entendam que Deus tem interesse em que você seja feliz sexualmente, tá? São os 3 objetivos centrais da Jornada Vagina Fitness, tá bom? E lá a gente vai ter exercício, a gente vai ter reflexão, a gente vai ter choro, a gente vai ter apoio. É um negócio fantástico, gente. Eu fico assim, só de lembrar, eu já fico com meu coração pulsando mais rápido, porque é muita mudança, sabe? É muita transformação, é muito verdadeiro. E que bom que Fernanda tá aqui falando, né? Ai, gente, aliás, tem um monte de gente falando, né? Que bacana. Então, meu povo, meu tempo já vai acabar daqui a pouquinho, mas o meu objetivo hoje era fazer com que vocês percebessem a importância desses músculos que vocês têm no corpo. Por quê? Porque esses músculos, eles foram idealizados por Deus. Eles foram colocados aí embaixo, sim, para você ter controle da continência, sim, para ser um apoio para os seus órgãos, mas também para o seu prazer, certo? E se você tem esses músculos aí para o seu prazer, você precisa aprender, não é verdade? Aprender a usar esses músculos da forma adequada, aprender a ter prazer na sua relação sexual, aprender a ter controle da sua ejaculação, a ter uma ereção mais potente. É isso que eu quero, certo? É isso que eu quero, e eu quero sim que Deus comece a mover aí as pessoas que precisam da Jornada Vagina Fitness, tá? As pessoas que já estão felizes sexualmente e que sentem que essa vida sexual pode melhorar. As pessoas que não estão felizes sexualmente e todos os dias se deitam e pensam assim, eu sonhei mais,
para a minha vida sexual. Então, a jornada Vagina Fitness também é para você. E, inclusive, para aquelas pessoas que falam assim, estou totalmente frustrada com a minha relação sexual. Sim, a jornada Vagina Fitness também é para você. Vai ter uma novidade nessa terceira turma, e aí eu quero convidar tanto homens quanto mulheres para participarem do webinar, porque lá no webinar eu vou dar essa novidade para homens e mulheres. Então vai ter exercícios aí, ó, que vão envolver os dois e vai ser bem bacana, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Ele comece a fazer uma mudança em vocês. Tem muito material bacana aqui no Laço e Soma. Então vai lá, dá uma olhada, veja tudo. Ó, tem material sobre vaginismo, tem material sobre assoalho pélvico, tem material sobre a interferência aí da vida sexual em relação ao assoalho pélvico. Tem muito material bacana. Então, vai lá, leia, perceba se esse negócio de laço e soma tem a ver com a sua percepção sobre sexualidade, se é nessa linha que você quer caminhar, e eu te convido para continuar aqui comigo, tá bom? Que Deus nos abençoe e que nós sejamos, sim, felizes sexualmente. Gente, foi muito bom estar com vocês. Boa noite para vocês. Continuem comigo durante essa semana. Acho que na quarta-feira eu volto com outra live e aí a gente pode falar mais, né, um pouco mais aí sobre a questão do vaginismo. Eu sei que tem muitas mulheres que sofrem com isso. A gente pode falar sobre essa questão da dificuldade de lubrificação, a gente pode falar sobre desejo, a gente pode falar sobre excitação, a gente pode falar sobre o que vocês quiserem, tá bom? Podem me falar o que vocês querem, que eu vou escutando e a gente vai construindo aqui uma live para vocês, exatamente de acordo com o que vocês precisam, certo? Que Deus abençoe vocês, viu? Um beijo para todo mundo, boa noite, tá acabando aqui meu tempo. E é isso mesmo, foi muito bom, viu? Foi muito bom estar com vocês. Boa noite.